Vamos fazer aquela dobradinha de novo, título da lição e verso. A Igreja e a Educação. Título: Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nós tornamos carinhoso entre vós, qual alma que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vós tornastes muito amados de nós. 1 Tessalonicenses 2, de 6 a 8. Ok, agora estamos todos na mesma página, todo mundo já escutou o verso e a lição. Algumas coisas importantes sobre esse título da lição para a gente entender um pouquinho o que essa lição traz de distinto das anteriores que a gente viu. Se vocês repararam, a gente vem num crescendo em relação à definição do que é educação cristã. A gente começou com um processo lá no início da lição, abordando a educação a partir da referência da criação, ou seja, o que significava o Éden, o que significou o processo da criação e qual é a implicação disso sobre o desenvolvimento humano. A gente viu que tinha uma distinção, né, um modelo que separava a estrutura daquilo que era perfeito e depois o pecado deslustra no modelo da interferência que ele faz na humanidade. E algumas dessas coisas, talvez a mais importante que a gente perdeu, não, talvez não, é a mais importante que a gente perdeu do desenho da criação, é a conexão direta com Deus. Ou seja, a gente perdeu a possibilidade de encontrar Deus face a face. Como o processo humano estava projetado para um desenvolvimento contínuo pela convivência com Deus, essa cisão quebra o humano exatamente ao meio. Ou seja, todo o desenvolvimento possível que nos faria humanos no sentido pleno, ele acabou. Da noite para o dia. A partir daí começa um processo de resgate, porque essa cisão com Deus não só interrompeu o desenvolvimento, mas produziu efeitos colaterais. Alguns deles de natureza física, como a morte e a degeneração, mas outros de natureza desenvolvimentista. Ou seja, nós não só paramos de nos desenvolver com Deus, mas iniciamos um desenvolvimento oposto a ele. Ou seja, passamos a nos aprimorar numa escola chamada pecado. E cada dia que passa, nos tornamos piores nessa escola, ou melhores nessa escola e piores na de Deus. Esse processo de alteração de modelo traz como contraste a tentativa de resgate de Deus. E aí Deus começa, desde o início do processo, modelos diferentes de resgate, a partir da família, depois a partir do formato de chamado de patriarcas, e depois de profetas, e depois de estruturas escolares, no princípio, escolas no templo, com os escribas, depois escolas formais no nosso tempo. E agora a lição dessa semana propõe um degrau a mais nesse caminho de resgate, que é a igreja como escola. A igreja como um processo educacional. E aqui aparece uma coisa interessante nesse modelo, nessa proposta de que a igreja também seja uma escola. Primeiro porque, se é uma escola, tem currículo. Se tem currículo, tem uma forma em que esse currículo ocorre, tem um método em que esse currículo se desenvolve, tem um locus onde ele acontece, um local onde ele acontece, tem mestres e alunos. Dentro desse contexto, se a gente encarar a igreja como escola, todas essas coisas têm que ser trazidas para dentro dela para a gente enxergar o seu formato. Além de todas elas, a igreja traz mais um. Porque diferente da escola formal, em que você entra para um currículo e ele tem uma gradação fixa, um tempo para começar e um tempo para sair dele, numa escola convencional. No caso da igreja, a gente só tem a porta de entrada, não tem a de saída. Ou seja, no currículo da igreja, a formatura é o céu. No currículo da igreja, o sair dessa escola para ir para outra é a redenção. Portanto, aqui começa a primeira distinção dos dois modelos, mas ao mesmo tempo a gente tem que integrá-los se a ideia é ver a igreja como escola. Então, por exemplo, a gente parte do que estamos fazendo aqui. Ou seja, estamos numa escola dentro da igreja, chamada Sabatina. Portanto, temos um currículo, cada um de vocês tem a lição do período. A cada trimestre,
a gente tem um conjunto didático, um conjunto de estudos que todo mundo, em qualquer lugar do planeta, que vem à Igreja Adventista, vai estudar o mesmo currículo. E essa é uma coisa, no mínimo, inusitada. Você imagina você sair agora, exatamente nesse momento, entrar num avião e cruzar o mundo. Se a gente tivesse feito isso ontem, por exemplo, a gente cruzaria o mundo indo a lugares que estavam estudando o mesmo que nós. Se a gente fizer isso em qualquer semana, a gente vai encontrar em qualquer lugar do mundo um grupo de pessoas que durante uma semana inteira estudou na mesma classe. E essa é uma coisa interessante, porque por isso a gente pode estar exatamente aqui agora, por exemplo, para os que estão aqui, se olharem ali na tela que vocês estão vendo aqui na sala de escola sabatina, o último sujeito da esquerda é um sujeito que está com o sol entrando pela janela, com a mão no queixo, mas nesse momento ele está dando tchauzinho para vocês ali, porque ele já sabe que é dele que eu estou falando. Nós estamos aqui, mas ele está lá do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, assistindo a lição com a gente e passou a semana estudando a mesma lição. E de lá ele vê a gente aqui em Hortolândia estudando a mesma coisa que ele durante a semana estudou. Ou seja, isso nos faz nos faz integrados como uma única família cristã, numa mesma escola, numa mesma imensa sala de aula. A gente podia fazer esse mesmo recorte em qualquer camada. As camadas das crianças, em qualquer das idades, estariam estudando as mesmas coisas, com as mesmas historinhas que qualquer criança, em qualquer lugar do mundo, na Igreja Adventista. Esse é o primeiro sentido de escola. É essa unidade em torno de um currículo comum. Ou seja, às vezes a gente perde a perspectiva disso. Uma das coisas que a pandemia trouxe de volta foi a gente perceber isso. Porque, de fato, como a gente foi para o mundo da estrutura virtual, não havia mais barreiras de contato. Num sábado convencional, a gente jamais estaria nessa configuração. A gente aqui, eles lá, e a gente assistindo ou discutindo, ou olhando a lição juntos. O mesmo tema. A gente foi chamado a atenção para perceber isso outra vez, de que, de fato, a igreja não tem as barreiras que uma escola formal tem. Também isso, na escola formal, se quebrou. Afinal de contas, nós estamos há 1 ano quase, praticamente 9 meses, dando aulas desse mesmo jeito, ou seja, dando aulas da mesma forma. Eu aqui e os meus alunos em tudo que é lugar ao redor daqui, ou alguns nas casas deles, num outro estado, mas assistindo às aulas, porque as aulas estão correndo. Ou seja, quando a gente pensa a igreja como escola, quando a gente pensa a igreja como um processo educacional, o primeiro grande elemento que essa história traz é o que estava no verso que abriu a lição. Essa noção de família. Porque, de alguma maneira, a ideia da escola, a ideia da igreja é retornar a essa família original. Não a família no sentido fisiológico, que é uma família de 4 paredes, mas a família no sentido pleno. Os filhos de Deus reunidos em todo o seu processo. Um segundo aspecto que a gente viu na lição dessa semana e que também traz à tona essa mesma realidade é a percepção, se essa família é integrada, de que no processo da degeneração produzida pelo pecado, essa família tem cisões. Ou seja, não é só com Deus que a quebra existe. Quebrado o relacionamento com Deus, quebra-se o relacionamento entre os seres humanos. E a gente já vê isso logo na história inicial do pecado, nas acusações que vão se formando, algumas diretas, outras indiretas. Por exemplo, a acusação direta, Deus era o responsável pelo pecado, a mulher que tu me deste. Mas a acusação indireta presente nisso a culpa é dela. Para a mulher, a culpa é da serpente. E a serpente, como não tem culpa de nada, afinal de contas ela foi tomada por Satanás sem pedir licença, ela não recebe nada além da consequência direta do pecado que todos nós recebemos. Mas quando a gente olha esse processo, há uma quebra. Se a gente olhar a sequência dessa história, Gênesis 4, a quebra permanece lá. Ou seja, a gente continua vendo a quebra. A gente continua vendo o formato. Ou seja, querendo ou não, gostando ou não, o processo do pecado, ele se manifesta como uma quebra entre humanos. E aí vem uma proposta da lição. Como é que eu enxergo o outro?
Se vocês repararam, os textos da lição nos chamaram a atenção para isso. Como é que eu vejo o outro? Eu vejo o outro a partir de mim mesmo, ou eu vejo o outro a partir dos olhos de Jesus? Eu vejo o outro a partir do pecado e a consequência que ele resulta no outro, e com certeza, quando eu olho para a questão do pecado reproduzido no outro, o outro é absurdamente desagradável. Não tem como a gente olhar para o outro e achar alguma coisa de boa no outro, a não ser que a gente suplante a questão do pecado e olhe para o outro com os olhos de Jesus. Porque, caso contrário, a gente só vê os defeitos, porque são os defeitos que nos incomodam, são os defeitos que tiram a gente da estabilidade e, portanto, se isso nos incomoda, isso salta aos olhos e a gente vê. Para quem já viveu sala de aula, não como aluno, mas também como aluno, mas principalmente como professor, cada 30, 40, 50 que você recebe são 50 a enésima potência de um número infinito de defeitos. É disso que se trata uma sala de aula. E se tem uma coisa bastante evidente numa sala de aula, são todos os defeitos. Porque você tem um currículo formal e as pessoas têm que se enquadrar nele. O que aparece? As falhas. A gente mede as falhas. Avaliações, provas, testes, trabalhos. A gente mede as falhas, a gente não mede os acertos. Ou seja, o tempo inteiro, na história do mundo, a gente é chamado a atenção a olhar para os defeitos. E o incrível é que quando vem para a igreja, o modelo é o mesmo, porque a entrada na igreja, se tem um currículo, o currículo implica ver os defeitos. Qual é o primeiro paradigma que diferencia o remanescente? Lembra de Apocalipse 12? O que diz lá? Aqui está a perseverança deles. Aqui está a identificação de quem é o remanescente. Aqui está o modelo de quem é o remanescente. Qual é o primeiro paradigma? Como é que eu sei quem é o remanescente? Guardam os mandamentos de Deus. E, na sequência, o testemunho de Jesus. Ora, se o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, eu tenho dois paradigmas no currículo: os mandamentos e as instruções, presentes em todos os livros do espírito da profecia e em todos os textos na Bíblia dos profetas. Significa dizer o quê? Que qualquer um que não se enquadre nisso vai recebendo pontos negativos na avaliação. Ou seja, qual é o olhar da igreja? O olhar natural da igreja. Não o que deveria ser, mas qual é o olhar natural da igreja? Eu tenho a regra, eu tenho o comportamento. Cruzo os dois, eu tenho a diferença. Ou seja, nós somos, mesmo que não queiramos, levados a olhar a diferença. Porque essa é a base do currículo. Esse é o formato basal do texto que ancora a igreja. O detalhe é que a igreja é o oposto disso, ou deveria ser o oposto disso. Não é que a igreja não veja e não saiba que os defeitos estão, mas o desenho de uma igreja é o desenho de um hospital, que uma vez identificado o defeito, corrige o defeito a partir do tratamento. Ou seja, qual é o trabalho da igreja? O trabalho da igreja é o da parábola que estava na lição dessa semana. Sai um judeu indo para Jericó. No meio do caminho ele é atacado por malfeitores. Quem passa do lado dele? Se a gente observar as pessoas, quem passa do lado dele? A igreja. Quem passa do lado dele é a igreja. Passa primeiro a liderança máxima da igreja, depois passa a liderança secundária e voluntária da igreja, e por fim, passa quem? Passa alguém que não é da igreja. Passa um samaritano. Passa o visitante. É este que passou. Ou seja, quando o visitante passa, quando o sujeito passa visitando e vê alguém da igreja ferido no chão. Lembra, quem estava indo de Jerusalém para Jericó é um membro da igreja. Quem passou foi a liderança oficial e oficiosa da igreja. Quem atendeu
O membro da igreja foi o gentil, foi o samaritano. O conceito dessa parábola, o que está por trás dessa parábola, está na pergunta de Jesus. Quem foi o próximo do ferido? Percebe que essa pergunta é uma pergunta capciosa que Jesus faz. Jesus não pergunta quem era o próximo dos que passaram na estrada. Jesus pergunta ao contrário. Quem era o próximo do que foi ferido? Por que Jesus pergunta assim e não o contrário? Porque se ele perguntasse quem era o próximo dos líderes que passaram ali, o próximo era o sujeito que estava ferido. Mas quando ele pergunta ao contrário, ele obriga a dizer que o próximo do judeu é o samaritano. Ele inverte propositalmente a pergunta, para mostrar para a gente o que é a igreja, o que é o reino de Deus. O reino de Deus diz respeito exatamente a isso. A eu perceber que o meu próximo é o gentil, em primeiro lugar. Significa que os que estão comigo na igreja não são meus próximos? Não, não quer dizer isso. O que significa é que cada um deles tem uma responsabilidade com um próximo, um pecador. Agora, se todos na igreja nos entendermos como pecadores, então sim, todos somos próximos uns dos outros. E aí a gente começou a entender o segundo conceito dessa escola. Ou seja, está todo mundo no mesmo barco. Quem ensina é quem aprende é quem ensina. Esse é o conceito de igreja. Esse é o contexto de uma igreja. Ou seja, o olhar para os membros da igreja, o olhar uns para os outros na igreja, é o olhar de percepção clara disto. De que eu olho as pessoas a partir do que elas podem se tornar a partir do contato comigo e com Cristo. E não a partir do que são. Ou seja, eu até sei quais são os seus estados de diferença, eu até sei qual é a sua condição de diferença. Mas não é para isso que eu olho. Eu olho para o que ela pode se tornar. E, portanto, dentro desse contexto, a igreja é um lugar de esperança e não um lugar de definições. A definição é de Deus. A igreja é o lugar da esperança. Ou seja, a igreja é o locus em que todos tratam na expectativa da cura, na expectativa da melhora, na expectativa da mudança, e não da definição de pacientes terminais. Nesse ponto, a igreja é diferente do mundo real. No mundo real, onde a gente vive, a gente tem definições terminais. Na medicina, na escola. A gente chega no fim do ano e tem que dizer, passou, ficou. Na igreja, não. Distintamente do currículo escolar formal, a igreja é um currículo que não acaba e, portanto, não tem nem reprovação, nem promoção na igreja. Porque reprovação e promoção vai acontecer no fim da igreja, quando a igreja acabar. Ou seja, o dia que acabar a igreja é nesse dia que a formatura ocorreu, ou a retenção ocorreu. Enquanto a igreja está aberta, enquanto existe igreja, mesmo que aberta no sentido informal ou não formal, enquanto houver igreja aberta, há esperança. Ou seja, é só quando cair a primeira praga e a gente tiver certeza de que a graça terminou, é que o currículo acabou para a igreja. Porque aí quem é justo fica justo, quem é pecador já tomou sua decisão em definitivo. Enquanto isso não acontece, igreja é um processo em andamento. Ou seja, não tem eutanásia, não tem modelo terminal, não, igreja é um projeto de esperança. Ah, mas o sujeito ou a sujeita foi ao limite extremo do pecado. Extremo para você, mas não para Deus. Extremo para sua paciência, mas não para de Deus. Ou seja, não há término na igreja. A igreja é um processo ato contínuo, ou seja, enquanto houver vida, existe esperança. Está respirando o paciente, tem esperança. É diferente da vida real. Na vida real, estar respirando não significa esperança. Estar vivo não significa esperança. Mas no mundo de Deus, existe esperança. Então, essa mudança de perspectiva nos faz perceber qual é o método. Ou seja, qual é o método em igreja?
A gente teve vários textos na lição da semana que apontaram para essa direção, mas alguns deles mostravam que parte desse método na igreja é ajudar uns aos outros, no sentido mais amplo possível da palavra. Ou seja, o desenvolvimento da igreja como processo educacional é um processo de contínua recuperação. E aqui tem um negócio interessante de distinção entre igreja e escola. Escola a gente faz recuperação no fim do processo, ou pelo menos no fim de uma etapa do processo, bimestre, trimestre, semestre ou ano. Na igreja a recuperação é ato contínuo, não existe recuperação final na igreja, não existe recuperação ao término de etapas na igreja, não. Recuperação na igreja é ato contínuo. Na escola também tem a recuperação contínua, mas ela é pouco praticada ou menos praticada pela maior parte das pessoas. Na igreja, não. Na igreja, todo dia é dia de aula e recuperação. Todo dia é dia de desenvolvimento de conteúdo novo e recuperação. Não tem o processo final. E essa é uma outra coisa interessante no modelo, porque esse método exige o que estava no verso: paciência, perseverança, continuidade. A mesma palavra que está aí para perseverança, se vocês abrirem lá no texto de Mateus 5, vocês vão encontrar numa das bem-aventuranças essa mesma palavra. Olha lá na sequência das bem-aventuranças de Mateus 5, e você vai reparar que a primeira referência de Mateus 5 aparece ali, listada ali, como uma abordagem de pobreza de espírito ou humildade de espírito. Mas se você vai olhando a sequência das bem-aventuranças, você vai olhar uma bem-aventurança que fala assim: bem-aventurados os mansos. Encontraram isso? Qual é a sequência dela? Os mansos herdarão o quê? Herdarão o céu, herdarão a terra. O curioso é que essa palavra mansos que está aí é a mesma palavra para perseverante. É a mesma palavra. O que significa dizer que o método da igreja de Cristo é o quê? Os mansos. A perseverança. A paciência, porque é a mesma palavra também. Então, quando você vê lá a paciência dos santos, a perseverança dos santos, ou vê aqui os mansos, é a mesma palavra. Ou seja, é o mesmo sentido. Mansidão aqui não é o que às vezes a gente tenta entender, ou a gente acha que é o processo de ser calminho lá. Não se trata disso. Embora isso também faça parte do desenho. Mansidão, dentro desse contexto, é a paciência que persiste em acreditar. Ou seja, quando o texto aí diz bem-aventurados os mansos, ou quando o texto lá diz perseverança, a paciência dos santos, o que o texto está dizendo é o seguinte: quem entendeu o olhar de Cristo entendeu que é um processo contínuo, ou seja, você pode estar exausto no sentido de já não aguentar mais a mediocridade alheia, e ainda assim continua sendo o quê? Mansidão, esperança. Ou seja, você continua, mesmo que parece impossível, acreditando que possa ser possível a reversão, possa ser possível a transformação, possa ser possível a mudança. Esse é o método educacional da igreja. Também é o método educacional da escola. Só que o da escola tem um problema: a gente corre contra o tempo. A igreja, a gente, em tese, não corre contra o tempo. Sim, há um tempo contra o qual a gente corre. Esse tempo está em Apocalipse, o capítulo 1. Se você olhar o verso 3 do capítulo 1 diz, ou apresenta, uma mensagem de alegria, de bem-aventurança. Dá uma olhadinha o que diz o texto lá. Alguém aí na sala, para ver se todo mundo está acordado aí na net, lê para mim, Apocalipse 1, verso 3, enquanto alguém aqui da sala ao vivo lê para mim. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escritas, pois o tempo está próximo. Percebe o que esse texto disse? Primeiro ele dá a mensagem de alegria. Qual é a alegria? Eu estou alegre por quê? Porque existe um currículo e eu posso ter acesso a ele. Bem-aventurado aquele que lê. Não só lê, mas atende. Não só atende, mas guarda. Quando eu olho para essas três coisas, eu tenho o currículo definido.
Mas também tem um tempo, porque o final do texto diz que eu sou alegre por uma razão. O tempo está próximo. Por que João diz isso em Apocalipse? Lembra, João está lá no início do período do nosso lado do calendário, primeiro século, da era chamada cristã. Por que ele diz que o tempo está próximo? Porque a página virou. Pensa disso da seguinte forma: imagina o ensino fundamental e a educação infantil juntos, como um pacote, e o ensino médio como um outro pacote. Ou se quiser ainda ser mais preciso, imagina a educação básica como um pacote e a graduação como outro. E mede os dois. Qual dura mais tempo? A educação básica ou a graduação? A educação básica dura mais tempo. Ela todinha, somada, são 9 anos do fundamental, 3 do médio, 12, mais os 2 do infantil, 14 anos. Se você veio desde o zero, põe mais 3 na conta, 17 anos. Se você olhar, a graduação são 4. O que João está dizendo é isso. O tempo passou, o tempo mais longo já foi. Agora vem o tempo mais curto. A graduação no cristianismo. O que João está dizendo para a gente é o seguinte: no currículo da igreja não tem tempo, mas tem tempo. Não tem tempo no sentido de que o currículo da escola tem uma avaliação e uma classificação a cada ano. No currículo da igreja tem uma classificação que está chegando e o tempo está próximo. Mas enquanto ele não chega, tem tempo. Dá tempo. Ou seja, qual passa a ser o nosso olhar durante esse período? Nosso olhar durante esse período é chamar a gente para fazer a faculdade. Por quê? De novo, só para fazer uma comparação com o modelo da vida real, se a gente olha a educação básica, qual é a pirâmide? Quantos por cento dos alunos que saem da educação básica fazem faculdade? Por mais que esse número hoje esteja aumentando, ainda há um afunilamento bastante considerável no modelo. Ou seja, tem muita gente que concluiu o ensino médio e não está fazendo faculdade. Tem muita gente que virou a página da educação básica, sabe que o cristianismo existe, mas não conhece a verdade. Qual é o trabalho da igreja? Enquanto existe tempo, é chamar a gente para a faculdade. A faculdade chama-se cristianismo, a faculdade chama-se Bíblia. A faculdade chama-se conhecimento da verdade. Uma outra coisa curiosa é que no processo tem muita gente que já fez a faculdade. Já até recebeu o diploma de graduação. Quem crer e for batizado será salvo. Mas se você for lá no final do texto de Mateus 28, olha o que acontece no currículo da escola da igreja quando você vai para os últimos 2 versos do último capítulo de Mateus. O que diz aí? Quem tiver aí no online, lê para nós. Quem tiver aqui, lê para mim os últimos 2 versos do último capítulo de Mateus. Ensine batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que você tem ordenado, e estou convosco todos os dias até a consumação. Pessoal daí da sala, ou alguém leu com o áudio fechado, então se leu com o áudio fechado, ninguém escutou. Eu ia ler, vou ler de novo. Portanto, lê o último verso para mim. Tá. Isso. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. O que esse último verso traz para a gente de interessante? Percebe que houve 2 grupos aí no verso. Tem um primeiro grupo que é aquele que acredita e é batizado. Mas uma vez batizado, começa a pós-graduação, que pode se estender para várias direções. Um lato sensu, meio básico, um stricto sensu em primeiro nível, mestrado, ou você pode ir até o doutorado e a livre docência. O que esse texto está me dizendo é que a escola não termina para quem se graduou. Enquanto houver tempo, eu posso fazer pós-graduação. Do que se trata a pós-graduação? A pós-graduação ela tem 2 efeitos aí. Se vocês repararam, o texto termina ensinando-os a guardar toda a verdade.
Portanto, o batismo não encerra a escola. Ainda há verdades para aprender. Mas o batismo abre uma outra escola. Qual é a escola? Ensinando-os a. Ou seja, uma vez acreditando e uma vez entrando para a graduação, qual é o próximo passo? Continua estudando, mas enquanto estuda, ensina. Ou seja, por que a igreja é um lugar de educação? Porque quem está na igreja aprende, mas quem está na igreja também tem que ensinar. Ide para que lugar? Por todos os lugares, em todas as direções. Façam discípulos. Batizem esses que vocês fizeram discípulos. Mas continua o processo, ensinando-os a guardar toda a verdade, pós-graduação. Mas não para a primeira fase. Continua indo para tudo que é lugar do mundo, fazendo discípulos de novo, batizando e ensinando-os a guardar. Ou seja, a escola só aumenta de tamanho. E você nunca para de recrutar novos alunos. Como é que eu meço a qualidade dessa escola? Chamada igreja. Para você medir a qualidade dessa escola, a gente não vai poder ler porque o texto é longo, mas o jeito de medir essa escola é você ir a Atos, capítulo 2 até capítulo 6, ali tem a mensuração da escola de Deus. Depois você lê em casa à tarde, se tiver um tempinho, vai lá e abre Atos, capítulo 2, e leia do capítulo 2 até o capítulo 6. Se quiser ler desde o 1 para ter o contexto, pode ler, tem a ascensão de Jesus ali, mas do capítulo 2 em diante de Atos, você vai ver o que acontece na mensuração da qualidade da escola. O texto vai dizer assim, fazendo spoiler do que vocês vão ler, ele diz assim: todos os dias acrescentava a eles aqueles que acreditavam em Deus. Isso significa dizer o seguinte, que todos os dias aquela igreja, que é o início do cristianismo, fez o que tinha que fazer. Foi ao mundo, fez discípulos, batizou-os e ensinava-os a guardar toda a verdade, o que significa que esses novos se tornavam novos ensinadores, novos mestres, fazendo novos discípulos, e por isso todos os dias Deus lhes acrescentava àqueles que acreditavam. Quer medir a igreja? É fácil. Vê se todos os dias Deus está acrescentando na tua igreja e na minha igreja aqueles que creem. Só que a gente precisa lembrar de um detalhe interessante. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Vocês que estão aí em casa. Quem é a igreja? Nós não existe. Eu sou a igreja. Portanto, quando o texto diz, todos os dias lhes acrescentava os que acreditavam em Deus, os que eram conversos à fé. Quem é a igreja? Eu. Portanto, como é que eu me meço? Todos os dias Deus te acrescenta novos na fé. Aqui vem a parte difícil do evangelho. Ou seja, quando a gente entender que igreja é uma escola, e a gente entender que igreja sou eu, a escola sou eu. Na escola a gente ensina, na escola a gente aprende. E aí a grande pergunta é, como é que você verifica se você está indo bem na escola? Qual é o teu boletim? É fácil. Pega o teu boletim e vê quantos estão sendo acrescentados à fé no seu boletim. Cada ponto no seu boletim é um novo converso, é um novo que veio à fé. É um novo para quem você está ensinando. Porque é disso que se trata a igreja. Igreja é ide. Igreja é pregar o evangelho, igreja é acrescenta novos à fé, igreja ensina-os a guardar toda a verdade para eles também se tornarem professores. E eles vão trazer novos à fé. E aí, por derivação, cada um desses novos que eles estão trazendo à fé também é seu. A estrutura, ela é um crescimento orgânico, mas também é exponencial. Ela é orgânico no sentido de que a gente ensina uns aos outros a continuar guardando toda a verdade, mas ela é exponencial, porque quando a gente vai fazendo isso, cada um desses vai produzindo mais. Então, se você levou um para a igreja, na verdade você não levou um. Você levou um vezes o número de que esses trouxerem outros à igreja. E assim, sucessivamente. Essa é uma parte importante da gente entender da lição dessa semana. Porque a lição dessa semana não é só um fator de atos de bondade, que também estão presentes, se vocês perceberam na lição.
Não é só o fato de que a gente trata as pessoas com o desenho da solidariedade e do amor, porque isso também estava presente na igreja dos Atos dos Apóstolos. Tinham tudo em comum. Você olha ali a abordagem, você vai ver um sujeito chamado Barnabé, que vai e vende todas as coisas que tem, e traz aos pés dos apóstolos, dizendo, está aqui tudo que eu tenho, distribua da melhor maneira. Sim, isso é uma parte do desenho do evangelho que sustenta a igreja em determinadas condições. Sustenta a igreja no sentido dos seus membros, não a igreja no sentido da igreja prédio ou a igreja institucional. Uma parte do que a gente doa para a igreja institucional sustenta o modelo da mensagem oficial, que são nossas ofertas, nossos dízimos. Mas não é disto que o texto está falando. O texto está falando de uma outra coisa, que é o fato de você entender a igreja como um processo de família e terem, de fato, tudo em comum. Sim, havia uma condição de necessidade extremada naquela igreja, as pessoas não tinham o que comer. Mas isso mostra um outro aspecto, que não era isso que acrescentava muitos ao evangelho. O que acrescentava muitos ao evangelho é que eles foram atrás dessas pessoas que precisavam do evangelho. E uma vez vindo à igreja, elas perdiam tudo. Porque naquela época, aceitar o evangelho significava perder tudo, em boa parte das situações. Nesse contexto, vindo para a igreja, o que eles faziam? Repartiam para se manter. Afinal de contas, de que adiantava todas as pessoas terem se convertido e morrerem de fome? Como é que eu transporto isso para o século XXI? Sim, tem um lado da questão da igreja que é a assistência. Desde Dorcas lá atrás até as Dorcas atuais que viraram ladra, isso é uma parte do trabalho. Mas eu não meço a igreja pela sua capacidade assistencial. Eu meço a igreja pelo número que Deus os acrescenta todo dia ao evangelho. Diga, pode falar aqui. Eu reproduzo para eles o que você está falando aí. Então, toda pessoa deveria repartir o conhecimento que ela tem com os outros. Então, a pergunta feita aqui na classe... Sim. A pergunta feita aqui na classe é: todas as pessoas deveriam repartir o evangelho com todas as pessoas? A resposta é sim. A pergunta veio ancorada na seguinte dimensão: cada um de nós tem um talento. Um tem o talento de cumprimentar, o outro tem o talento de abraçar, o outro tem o talento de doar comida. Sim, tudo isso é importante e é parte da sustentação geral da igreja. Mas isso não me exime do fato de que eu tenho que compartilhar o evangelho, de alguma forma. Desde a forma mais simples que eu saiba fazer, até a forma mais complexa que possa existir nessa escola, como um grande mestre, um pastor da igreja ou uma coisa do gênero. Todos têm a obrigação de compartilhar o evangelho, porque o evangelho não é uma quantidade de conteúdos doutrinais. O evangelho é a minha experiência com Cristo e o que ele fez por mim. E nisto não existe distinção do mais simples membro da igreja, que talvez nem ler saiba, ao mais erudito dos teólogos da igreja. Todos têm algo a compartilhar do que Cristo fez por si. E é disso que se trata o ide e pregai. O ide, ele pode ter a forma missionária, como foi a dos apóstolos, mas ele pode ter a forma missional, como foi a dos membros da igreja da época, que se reuniam todas as semanas para compartilhar o evangelho e faziam isso com todas as pessoas. Então, lembra que cada um dos que iam sendo acrescentados ao evangelho recebia o batismo do Espírito Santo. Portanto, ele estava apto a pregar. E o Espírito completaria aquilo que ele precisava dizer, daquilo que ele não tinha condições de fazê-lo. Aquilo que ele tinha condições, o Espírito Santo não completa. Ele espera que você estude e você aprenda. Mas aquilo que você não tem a condição, ele vai complementar. Ele vai dizer, vai soprar no seu ouvido aquilo que você deve dizer a tempo e fora de tempo. Então, dentro deste contexto, todos somos responsáveis. Ou seja, não é só um processo à la solidariedade do século XXI, que é eu vejo a calamidade, ponho a mão no bolso, mando dinheiro para não me envolver. Não, no evangelho não tem não me envolver. Estamos envolvidos até o pescoço, até o nariz. Então, é disto que se trata o processo de uma igreja. Se uma igreja atuar assim, de forma completa, e não só com alguns, ou seja,
Se todos na igreja assumirem o seu pedacinho da missão, é impossível a igreja não ter crescimento exponencial. Porque o Espírito Santo está aí com o mesmo poder de sempre. O problema é se todo mundo está fazendo. Ou seja, você olha para uma igreja geral, isso qualquer igreja, você pode viajar isso para qualquer lugar do mundo, e conta quantas são as pessoas que de fato estão engajadas no processo do compartilhar a verdade. E você talvez descubra que o número de pessoas é pequeno. E quando eu falo compartilhar, é em todas as dimensões desse compartilhar. Desde o convite para alguém vir ou estudar ou participar de algum estudo da Bíblia, até o processo de você mesmo se envolver no ensino, ainda que numa situação bem simples de compartilhamento pessoal da mensagem. Se todo mundo fizer isso, e todo mundo viver o evangelho dessa forma, o modelo é outro. A gente não teria um crescimento orgânico da igreja de 5%, 3%, 4%. A gente teria o crescimento de 40%, 50%, 60%, 70% da igreja, no mínimo. E eu não estou falando de números, não é disso que eu estou falando. Daquela coisa contabilista, estatística, de batismos e mais batismos. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando no sentido real, de que a gente veria pessoas se agregando à igreja por nosso intermédio. A provocação da lição dessa semana, como igreja e escola, é perceber isso, porque na escola, aí sim eu sou obrigado a fazer uma distinção bem clara, na escola isso é um parâmetro primário. Se tem uma coisa que a escola começa a se preocupar é quando duas coisas começam a ocorrer. O nível de reprovação aumentar ou o nível de evasão aumentar. Imediatamente todo mundo se põe em polvorosa na escola para tentar descobrir o que está acontecendo. Porque se não descobrir, em 2, 3, 4 anos a escola fecha. E a igreja? A igreja não fecha com uma rapidez tão grande, porque os seus membros, por tradição, ou seja, aqueles que foram graduados, eles continuam na igreja. Independentemente dos motivos pelos quais eles continuam na igreja, eles continuam na igreja. Quem evade são os novos, raramente os velhos. Quem evade são os recém-conversos, raramente os de longa data. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é se quem fica está cumprindo a missão ou a igreja entra num estado de morbidez quase vegetativo com um crescimento orgânico de um ou outro dentro da igreja que vai fazendo a missão e mantendo algum crescimento de reposição. Ou seja, vão saindo 10 e tem alguém mantendo o crescimento de reposição de 10. Essa é uma provocação da lição dessa semana, em relação a como a gente está enxergando a missão, como a gente está enxergando o processo. Lembra? Tem um currículo, tem a forma de olhar, tem o ponto central da igreja, que é enquanto há tempo há esperança, tem quem ensina na igreja, tem a missão da igreja, e tem o método de avaliação para formalizar a igreja. A provocação é a gente conseguir olhar todos esses elementos. E aí, repassando tudo, se eu tiver na igreja um bom processo de missão, mas esquecer o currículo, eu tenho uma igreja que dá banho, mas não tem conteúdo. Se eu tiver uma igreja que tem conteúdo, mas não tem missão, eu tenho uma igreja que vai para o estado vegetativo. Se eu tiver uma igreja que tem conteúdo e até discursa sobre a missão, mas não avalia, ela pode estar apontando a missão para o lado errado. E ela pode ser uma igreja humanitária, ela pode ser uma igreja gostosa de se estar, mas ela não apresenta resultado. Portanto, ela está com o foco errado no processo. Ou seja, eu tenho que olhar para cada um desses elementos e em cada um deles fazer um processo, em primeiro lugar, de autoavaliação, porque a igreja sou eu, e em segundo lugar, de percepção, porque a igreja é o todo também. E verificar de que jeito a gente pode modificar a realidade, primeiro em mim, e depois, de alguma forma, provocando essa mudança de realidade no restante do pacote. Se a gente faz isso, então, de fato, eu posso dizer, igreja tem o seu processo educacional, igreja é uma escola. Igreja tem método, igreja tem currículo, igreja tem missão, igreja tem avaliação, igreja tem resultado. Se eu não consigo perceber essas coisas, então eu posso até na retórica dizer que a igreja é uma escola. E posso até dizer que o céu vai ser uma escola. O único detalhe é que talvez não seja a minha escola. Talvez não seja a nossa escola. Para eu estar naquela, eu tenho que ter passado por essa. Para eu fazer parte daquela, que é a escola do céu,
eu tenho que ter sido aprovado nessa aqui. Então, essa é a forma como a gente deveria olhar para esses conteúdos que a gente leu ao longo da semana, e mais do que conteúdos interessantes e algumas dicas muito legais que apareceram na lição, é a gente entender se tudo isso está integrado num único sistema, com os resultados efetivos que deveriam produzir. E aí, se sim, amém. Se não, o que precisamos fazer, como precisamos mudar, e como eu disse, primeiro em nós, e depois pelo exemplo e pelo contágio no entorno. E aí sim a gente pode dizer que, ok, bem-aventurado, porque o tempo está próximo. O que eu espero é que Deus nos abençoe para que a gente entenda isso. Comece agora a juntar, porque agora está na hora de fazer isso, na lição da escola sabatina do trimestre, está na hora de juntar os palitos, né, juntar os pauzinhos e fazer a casa, começar a construir a casa. Em todas as lições que vimos, a gente está caminhando para o final, mas entender que, acima de tudo, a proposta da lição desse trimestre é uma percepção desse processo de desenvolvimento pessoal e conjunto de uma escola, de um formato de escola, porque é disso que se trata, a forma como Deus resgata o seu povo, como Deus recupera o seu modelo. Que Deus nos abençoe para que isso seja real para nós, como pessoa e como igreja. É o meu desejo para todos. Oramos para terminar? Então vamos lá. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar porque não nos deixaste sozinhos, apesar do distanciamento do pecado, apesar do isolamento que sofremos. O Senhor desceu do céu, veio à terra, demonstrou o caminho de retorno, estabeleceu paradigmas para isso, e nos paradigmas atuais constituiu dois grandes modelos, a escola e a igreja, como formas de resgate. Dá, Senhor, que possamos entender nosso pedaço de atuação em cada uma delas e como podemos agir para modificar essa realidade e com isso abreviarmos a tua vinda ainda mais. Dá, Senhor, que possamos vê-lo voltando ainda em nossa geração, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.